É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Não foi bem assim. Ao assinar as ordens executivas que impõem tarifa de 25% sobre o alumínio e aço a partir de 12 de março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em tensão o governo Lula, já que a medida afeta diretamente o Brasil, o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. A forma como Trump tem se colocado perante parceiros comerciais com uma pesada política tarifária gera ruídos graves em países como China, Canadá e México, sem contar a comunidade europeia. No Brasil, a equipe de Lula arquiteta uma melhor resposta na tentativa de causar o menor impacto possível na economia internacional. Enquanto isso, novas pesquisas apontam para um cenário de baixa na aprovação do governo Lula e alta na avaliação de nomes para 2026. Confira na edição número 49 do Linha Política com Márcio Meirelles. Muito bem, professora, o Linha Política número 49, a gente está quase lá, hein? Mas o Linha Política 49 chega para a gente voltar a tratar de um assunto que já foi tema no nosso bate-papo, Donald Trump, só que desta vez para falar sobre as tarifas, né? O homem que está tarifando todo mundo. O Trump ele assinou na última segunda-feira, o professor, as ordens executivas que impuseram aí tarifas de 25% sobre o alumínio e o aço, só que essa norma, essa determinação vale apenas a partir do próximo dia 12 de março. E depois a gente vê tarifas do Trump afetando Canadá, México, China, depois ele tendo que apertar o freio para renegociar essas situações. Essas novas determinações da última segunda-feira afetam outros países, entre eles o Brasil. E aqui a reação num primeiro momento foi de avaliar, primeiro de nada surpreso, o governo brasileiro decidiu avaliar e estudar porque temos um mês para que essas medidas entrem em ação. Dá tempo de negociar e como negociar, professor? Porque a gente está falando de um país que está, ou melhor, de um governo, né, que está considerando o seu país autossustentável, está prestes a iniciar aí guerras comerciais. Como que o Brasil pode avaliar isso, retrucar, hein, professor? Não é a primeira vez que o Trump cria essas tarifas contra o Brasil, né? No primeiro governo dele também criou, lembra, a questão do alumínio, né? O Brasil teve uma posição extremamente cautelosa, porque, na verdade, o mundo todo está atento às consequências desses primeiros momentos do governo Trump. Ou seja, que tem uma característica bem conhecida. Assusta todo mundo, desequilibra todo mundo e aí ele vai começar a negociar. Vamos aguardar a orientação do presidente da República depois das medidas efetivamente implementadas. Depois, numa rede social, Haddad negou que o governo pretenda taxar as empresas de tecnologia como contrapartida. O presidente Lula, aliás, já adiantou que vai haver reciprocidade se Trump impuser taxas aos produtos brasileiros. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. Quase a metade das vendas do produto foi para lá, num total de 3 bilhões de dólares. O Brasil, na verdade, importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Então, de duas uma, ou o Brasil procura outros mercados para tentar colocar o seu aço e o alumínio, né? Ou o Trump faça alguma negociação, como foi feito no primeiro mandato dele, e o Brasil consiga outras vantagens, né, com referência ao comércio. É muito difícil a gente falar nesse princípio do governo Trump, porque, na verdade, ninguém sabe, o mundo todo está apreensivo. Mas uma coisa a gente tem certeza. Politicamente, ele criou um pano de fundo que é transformar a América novamente forte. Há dúvidas se ele vai conseguir fazer isso. Mas o grande problema é a China, né? O receio que ele tem da China. A China também está tomando uma posição extremamente cautelosa, vai reclamar na Organização Mundial do Comércio, que não vai ter sentido nenhum, mas ela está mostrando no mundo desenvolvido como se faz essas negociações, quais são os canais
países em que se discute impasses tarifários, por exemplo, proteções tarifárias. É muito cedo para a gente saber o que vai ocorrer. A conta são 4 bilhões de dólares, quer dizer, não acho que seja um trauma tão grande para o Brasil e que ele poderia, de uma certa forma, procurar outros mercados e talvez passar a sua produção. Então, em resumo, nós temos que aguardar esse primeiro momento, né? Mas eu acho que a tática dele é essa, cria o pânico, cria uma desordem generalizada e depois ele vai discutir caso a caso, né? Pelo menos é isso que a gente espera, porque na verdade ele vai criar um problema mundial do qual os Estados Unidos vai ser afetado. Pois é. Porque lembre-se, os Estados Unidos têm uma dívida fiscal brutal e esses títulos do governo americano estão nas mãos do mundo, não estão nos Estados Unidos. Então o Trump também não tem muitos recursos para dizer. O que ele está fazendo é a questão do populismo, né? Ele prometeu fazer isso na campanha e vai fazer. Como o Lula prometeu a picanha, né? Que até que não deveria prometer, porque ele não é dono do boi, né? Não é dono do mercado de carne. Então o Trump também, como populista, estilo populista, é isso aí que nós estamos vendo. Agora, geopolítica, a gente não tem muita expertise sobre geopolítica, o que ele quer fazer, mas a gente tem dados históricos que os Estados Unidos já teve uma política dessa na década de 30 e deu errado. Vamos ver o que vai acontecer. E era um outro mundo também, né, professor? Se a gente for avaliar, a gente está falando de praticamente aí um século de diferença, era um outro mundo muito menos globalizado, até porque num mundo globalizado, principalmente quando a gente fala em economia, ninguém é autossustentável, né? Nem mesmo um país de terceiro mundo, claro, mas também as superpotências que a gente tem por aí também não são autossustentáveis, por isso são grandes compradoras. Uma avaliação feita por alguns especialistas em Donald Trump, deve ser difícil ser especialista em Donald Trump, né? Imagina só que tema ruim. Mas, tirando a brincadeira aqui, é de que essa era a estratégia de que ele utilizava já no mundo dos negócios, de causar um impacto com uma política agressiva para depois negociar. Enxergaram assim nas tarifas que ele colocou em jogo contra o Canadá, México, a própria situação dos 10% em todos os produtos de importações da China, né? E depois teve que fazer aquilo que a gente disse no começo da fala aqui, pisar um pouco no freio para poder renegociar, e dizem que essa já era uma forma dele atuar, um modus operandi dele no mundo dos negócios. Só que agora ele está à frente, mais uma vez, de um país que tem um poder direto ou indireto de causar crises sérias, né? Não só para si, mas para outros neste momento. E aí, professor, falando ainda do Brasil, a gente tem uma informação também do jornal Folha de São Paulo de que o governo ele foi alertado sobre um possível novo foco de Trump que pode também afetar o Brasil. A gente está falando do etanol. De acordo com o governo Trump, professor, o Brasil ele teria o problema nesse caso é que o Brasil ele faz lá a sua exportação nos Estados Unidos, um dos grandes clientes, mas os Estados Unidos também o produz um sistema diferente e o Brasil taxa. A declaração de Trump foi durante um encontro com filiados do Partido Republicano na Flórida. Ele mencionou o Brasil no grupo de países que taxam demais os produtos americanos. Outside countries and outside people that really mean us harm. They mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India, and Brazil, and so many countries. And so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first. A questão do etanol, você acha que pode causar também um certo impacto para o governo? É outra situação que o Brasil vai ter que sentar para negociar? Você acha que vai entrar neste universo de tarifas do Trump? Com certeza, né? Ele vai mexer em todos os setores. Do etanol tem uma coisa estranha, muito engraçada, né? Porque é trágico, mas é engraçado. O Brasil, quando teve o Proálcool, tinha excesso de produção de etanol, né? Tentou entrar nos Estados Unidos e demorou 10 anos para entrar nos Estados Unidos. Isso foi uma decisão da OMC, porque a produção de etanol nos Estados Unidos é um custo muito alto, que ele tira do milho, tira da madeira,
Pois é. E é uma tecnologia muito cara. E a do Brasil é uma tecnologia muito mais barata, né? E o que aconteceu? Quando a OMC condena os Estados Unidos pela alta tarifa da entrada do etanol nos Estados Unidos, o Brasil não tinha mais capacidade de produção de etanol. Agora nós somos importadores de etanol. Aí há também uma possibilidade do Brasil voltar a produzir álcool, porque, na verdade, o binômio álcool e açúcar foi a grande produção de açúcar, de exportação de açúcar, foi o que diminuiu a produção do etanol. Então, o Brasil hoje prefere fazer açúcar do que etanol. Diante das nossas possibilidades, é possível que a gente também possa aumentar a produção de etanol e ficar um pouco não dependente também da importação. Mas também é outra frente comercial que o Brasil também pode negociar, enfim, vai ter discussões, isso não há dúvida. Agora, o problema, como você falou, é que o ambiente mundial está muito diferente com o processo da globalização. Países que até então não eram players, por exemplo, o Vietnã, hoje o Vietnã é um grande produtor de café, concorre com o Brasil, os países asiáticos com produção excessiva, né, também exportando, e o mundo, de uma certa forma, ele se multiplicou e foi criado exatamente um outro universo que não existia na época da Guerra Fria. Era Estados Unidos e Rússia. Hoje você tem um BRICS. Se você somar os PIBs dos BRICS, é maior do que o PIB americano. Ele pode fazer essas bravatas, mas há um certo limite, porque, na verdade, também ele vai prejudicar a própria economia americana. Mas, por outro lado, você veja as atitudes do Elon Musk entrando na vida privada. O governo Trump está esquecendo da estrutura pública de governo, está, de uma certa forma, transformando tudo isso em privado. Isso não funciona, porque há uma corte, há direitos a serem obedecidos. Por exemplo, o Elon queria, inclusive, entrar na questão das riquezas, né? Como que é isso? Isso é um dado de segurança que não pode ninguém ter, de uma certa forma, interferência. Esses primeiros meses do Trump vai ser isso aí, essa balbúrdia, confusões que ele está criando. Mas eu acho que vai haver uma reação do próprio povo americano, que vai colocar alguns obstáculos nessa política do Trump, porque não é assim que se faz, de uma maneira abrupta, porque o próprio processo da queda dos Estados Unidos foi um processo que eles não perceberam. Fortaleceram a Ásia, fortaleceram a China e depois perceberam o que eles tinham feito. E reverter isto demora muito tempo. E não é com uma política agressiva que ele vai conseguir transformar a América novamente uma América forte. Em relação aos Estados Unidos, nós temos uma relação de 200 anos. Brasil e Estados Unidos. Ela tem 2 séculos e é uma colaboração mútua, é um ganha-ganha. Se a gente pegar o ano passado, cresceu fortemente o comércio Brasil e Estados Unidos e ele é equilibrado. Nós exportamos 40,2 bilhões de dólares para os Estados Unidos, importante, que são valor agregado, avião, automóvel, enfim, e eles exportam para nós até um pouco mais. 40,5 bilhões de dólares. Então ela é equilibrada, é um ganha-ganha, e eles até têm um pequeno superávit sobre o Brasil. Até porque quando você tarifa, né, quem está exportando, no final das contas, lá no final do caminho, quem acaba pagando pela tarifa em si é o próprio consumidor, né? Sim, aí, exatamente. É onde o americano vai acabar sofrendo esse impacto dessa política que o Trump está tentando colocar ou está ameaçando colocar, né? A gente não sabe até que ponto tudo aquilo que é anunciado vai de fato entrar em vigor da forma como ele está anunciando ou até que ponto é apenas ferramenta para ele poder negociar com... Eu ia falar com os seus, nem com os seus, porque eu estava vendo uma avaliação, eu só não me lembro agora de qual foi o canal de notícias, mas uma avaliação que me chamou a atenção, né? O Trump, ele trata, inclusive, aliados históricos hoje como um vizinho comum, né? Um vizinho econômico comum. Ele não consegue enxergar em outras nações parceiros. E isso chama atenção, né? Inclusive, alguns
parceiros históricos norte-americanos estão sob total atenção. E outros novos que também já tentam se aliar por meio de ideologia, professor, bom que fiquem também atentos. O caso aí do próprio Argentina, que está o Milei apaixonado por Trump, pode ter também algumas surpresas no meio do caminho. Aliás, professor, uma pergunta que é importante para a gente poder alinhar, eu estou citando essa questão aqui ideológica, e quando a gente coloca essa discussão e avaliação do Trump para cá, porque a gente está citando aqui o governo federal, né? A forma como o governo Lula vai ter que atuar, né? Planejar e atuar depois nesses debates com os Estados Unidos. Por outro lado, a gente tem um Congresso que parece não entender muito o que está acontecendo, né? E se prende numa maioria de oposição, mas se prende a questões ideológicas, trazendo Trump para essa discussão ideológica, e o governo americano está totalmente se lixando para esse fla-flu brasileiro, né? O mundo está em transformação, em uma velocidade brutal. E me parece que um Congresso que está preocupado com emendas constitucionais, né? Ou seja, como tirar proveito o máximo possível para se manter no poder. Mas no poder para quê? Só para o poder. Não é para resolver os problemas cruciais que o país precisa discutir, né? Você veja, eles não têm mentalidade nenhuma, eles não têm nenhuma informação. Essa semana me parece que um deputado sugeriu, imagine você, olha a discrepância de como são encaminhados os problemas do Brasil. Nós temos um problema seríssimo no Brasil de educação que nos coloca numa situação vergonhosa perante outros países. A nossa questão de produtividade é baixíssima. Nós estamos na posição de rabeira, lá embaixo, ou seja, vexatória, por falta de educação. Nós temos verbas educacionais altíssimas em relação ao PIB. Nós continuamos com 10 milhões de brasileiros analfabetos. Isso, se é que eu me lembro, desde 1950. Ou seja, o Brasil mantém esse nível de 10 milhões de brasileiros analfabetos. É lógico que a população cresceu, mas o número de analfabetos continua sempre o mesmo. É uma coisa que a gente não consegue explicar. Então, por que não verificar se esses recursos da educação estão sendo bem aplicados, se está havendo resultado? E aí vem um deputado e faz um projeto de lei para colocar ar-condicionado nas salas de aula. Olha, ele não tem noção nenhuma de quanto que consome uma unidade de ar-condicionado. Se todas as escolas brasileiras tivessem uso de ar-condicionado, nós precisaríamos de uma outra Itaipu. Veja você a incongruência, o absurdo que as pessoas propõem as coisas. Não tem sentido. Ou seja, parece assim, tive uma boa ideia, vou apresentar. Não analisa, não vê a profundidade e joga isso assim no ar com uma tremenda irresponsabilidade. Então, como é que a gente vai discutir geopolítica com um Congresso deste nível que nós temos? De deputados que vão de chapéu nas sessões, que vão enrolado na bandeira brasileira, que vão enrolado vestido de gaúcho para assumir a tribuna, como se o Congresso Nacional fosse um palco de espetáculo. Um carnaval. Ou seja, ali onde um carnaval, é ali que se discute os problemas cruciais da sociedade. A gente fica restrito, um pequeno grupo de pessoas que pensam o Brasil futuro, pensam o Brasil diante dessas complicações que o Trump está nos trazendo. E isso não tem repercussão, né? Você veja, a semana retrasada, a proposta do semipresidencialismo. A sociedade não discutiu isso, os jornais não estão falando sobre isso. Quer dizer, numa situação que o mundo está passando, nós vamos discutir questão de semipresidencialismo? Será que não seria o caso de cada poder
assumir a sua responsabilidade que a Constituição lhe dá, essa que está aí, do que pensar em mudar um sistema político que não se muda da noite para o dia. Não é assim que se faz. E ainda por emenda constitucional, não por plebiscito, é uma situação que aqueles que, como nós, que lidamos com notícias, que nós nos informamos, que nós pesquisamos, ficamos extremamente inseguros, assustados pela falta de aptidão política dos nossos parlamentares. E aí esse tipo de atuação não consegue construir lideranças de verdade, né? Não lideranças ideológicas, mas lideranças políticas de verdade. A gente está vendo isso em algumas pesquisas, professor, que tem saído por aí. Chamar a atenção aqui, girar o assunto para uma passagem rápida, para uma pesquisa que foi divulgada nos últimos dias, essas do Instituto Atlas Intel, realizou junto com a Bloomberg. É uma pesquisa que ouviu 3.125 pessoas em sistema online entre os dias 27 e 31 de janeiro. E ela traz algumas diferenças daquela outra pesquisa que falamos, acredito que no último programa, se eu não me engano, pesquisas do Instituto Quest, né? Ela traz algumas diferenças, mas com resultado parecido. Né? Diferenças, por exemplo, de trazer para elas o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, que hoje está fora, hoje ele é alguém inelegível, né? Ele está fora da disputa. Neste momento, eu digo se está, porque a gente não consegue determinar o que vai acontecer no Brasil nem no ano que vem, e fica difícil, né? Mas olha só, professor, essa pesquisa ela traz um ponto importante na avaliação do que tem acontecido hoje. O presidente Lula, ele tem uma desaprovação de 51,4%. A desaprovação dele chegou a 51,4% contra 45,9% dos entrevistados avaliando ele, aprovando o Lula. Por outro lado, apesar de ter essa desaprovação, o atual presidente ele venceria nas eleições qualquer um dos outros nomes colocados como possíveis adversários nas eleições de 2026. Entre eles, o próprio nome de Jair Bolsonaro, que, como eu disse, foi citado nessa pesquisa. Né? Ele teve a ideia foi praticamente de citar alguns nomes da pesquisa, citar alguns nomes que foram candidatos em 2022 e colocar outros, né, que surgiram nesse meio tempo. Nessa situação, professor, o Lula, ele tem, olha só, numa disputa direta com o Jair Bolsonaro, ele aparece com 44% no primeiro cenário, 44% das intenções de votos, contra 40,6% de Bolsonaro. Então, quase 4% de diferença, né? 3,4% de diferença de Lula à frente de Bolsonaro. Outros nomes apareceram também, da própria Simone Tebet, com 4,9%, também o Ciro Gomes, com 4,5%. O Lula, aí a gente traz outros cenários aqui, professor. O Lula, por exemplo, numa disputa com Tarcísio, né, tirando aí Bolsonaro dessa disputa, contra Tarcísio, o Lula teria 41,1%, Tarcísio 26,2%, outros nomes também apareceram. Tem uma outra sondagem que tira Tarcísio e coloca Eduardo Bolsonaro. Essa vantagem de Lula, ela é de 40% Lula contra 24,2% de Eduardo Bolsonaro, e por aí vai. Mas o que eu queria falar para o senhor é isso. Assim como a Quest, essa pesquisa do Atlas Intel aponta que Lula hoje tem seu governo com uma desaprovação cada vez maior. Por outro lado, o cenário de 26 aponta Lula vencendo essas possíveis disputas. Isso fala mais de Lula ou fala mais da falta de outros nomes aparecendo com poder de voto de verdade? Essas pesquisas, na verdade, traz a memória, de uma certa forma, incita a memória do eleitor. Né? Ou seja, o Lula está na mídia, é o presidente da República. Nós já falamos sobre isso. Em questão de voto, o Lula é imbatível. Com governo ruim, com governo bom,
ele é imbatível, não tenha dúvida. Não sei se ele terá essa mesma performance nos próximos 2 anos em função da própria comportamento da economia brasileira, né? Se ela for bem, talvez melhore mais a posição dele. Se ela for mal, ela continua do mesmo jeito que ele está tendo hoje, porque as pessoas estão tendo um sentimento, né, de que a economia não está bem. Os preços estão altos e a economia não está bem. E as pessoas estão reclamando. Bom, esse é um aspecto. A direita não tem candidato. Por isso que esse movimento do semipresidencialismo é isso. Porque você não forma um líder da noite para o dia. Ou seja, o Tarcísio tem uma série de restrições no estado de São Paulo. O Tarcísio está sendo arguído na rua. As pessoas estão questionando o governo dele na rua. Ele sai em público, agora recentemente, uma professora arguiu ele sobre a questão da educação no estado de São Paulo, que ele está acabando com a educação no estado de São Paulo. Esses nomes que foram apresentados aí são nomes que não têm representatividade. Veja, o nível, tirando o Bolsonaro, né, que é inelegível, mas os outros candidatos, os outros líderes, tem 4%, tem 5% de... É ridículo o número de intenção de votos da população com referência a esses candidatos. Agora, é brincadeira um cantor, né, que nessa pesquisa também fica com 5%. É uma situação que a direita não vai ter candidato. Ela não tem candidato para enfrentar essa coisa, essa áurea que o Lula criou das pessoas votarem no PT. E isso não se faz da noite para o dia. A direita no Brasil sempre foi assim. Sempre foi desunida. A sociedade não tem lembrança, eu que pela minha idade tenho lembrança, do que era o UDN com o PSD, que eram partidos de direita que se degladiavam. Ou seja, não havia uma liderança na direita. E é difícil criar uma liderança na direita, porque, na verdade, eles são populistas, são patrimonialistas, e se o país não lhe oferece muitas condições deles poderem, de uma certa forma, se manter no poder, eles não entram nessa jogada. Então, é isso aí. O que essa pesquisa mostra é que a direita não tem candidato e não vai ter candidato. Essa é a realidade, a maneira como eu penso. Daí a possibilidade de um terceiro, né, de um jovem político ressurgir, que nasceu na internet, e que possa, de uma certa forma, agrupar do centro, não do centrão, do centro. Mas quando a gente pensa nessa nova força política desses jovens, a gente se decepciona. Esse Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, acha que 8 de janeiro não foi nada, não foi uma rebelião, chegou não foi um muito golpe mal, de Estado. Não foi um golpe de Estado. Olha, ele não leu, ele não vivenciou isto, ele não sabe como é que foi o processo de ditadura no Brasil. Ora, se ele não sabe, não fale. Ele tem poder, ele é presidente de um poder legislativo. Como é que ele diz que aquilo não foi um golpe de Estado? Se aquilo não começou no dia 8 de janeiro, aquilo começou em outubro do ano retrasado, né? Ou seja, não foi em 23 que aconteceu aquilo. Foi um movimento que foi se formando, foi se criando, e ele não percebe isso. Ou seja, a gente fica novamente na mesma situação. Aonde estão os líderes brasileiros? Porque imaginar que um poder legislativo como esse que nós temos, ele é totalmente estéril. Ele jamais vai criar líderes, porque aquilo ali tem uma dinâmica, um modus operandi de poder, não de soluções, não de inteligência, não de busca das necessidades da sociedade. Tem apenas a busca do poder pelo poder, simplesmente. E o país que se dane. É isso mesmo, professor. Infelizmente, é essa a realidade que a gente vai convivendo aqui dia a dia, semana a semana. Vamos discutindo aqui do Linha Política, mas sempre com uma perspectiva de melhora. Não vai melhorar se a gente não falar, né, professor? Professor, obrigado, viu, por mais um programa.
E semana que vem a gente volta para a edição 50. Isso, sobrevivemos. Sobrevivemos. Obrigado, professor. Uma boa semana. Um abraço, obrigado para você também. Essa foi a edição número 49 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios da CNN, TV Cultura, TV Bandeirantes e Metrópolis. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Jesus Henrique.